אותך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shalom. Shalom mais uma vez, né? Shabbat Shalom, claro. Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Nós vamos estar falando hoje um pouco a respeito da Parashá dessa semana. Eu quero agradecer desde já a oportunidade que o Rav Marco está nos dando, né, de nos receber e nos honrar, sendo Razan e também trazendo um pouco da Parashá. Nós vamos fazer apenas uma explanação sobre a Parashá desse Shabbat, que é a Parashá Vayetzer. Como o Moré Van Bley fez a leitura, o olê dessa tarde, né? Hoje nós vamos falar alguma coisa a respeito da Parashá. Porém, nós vamos apenas dar uma explanada, como eu disse. O Rav Marco, ele vai estar trazendo um estudo, certo? Então, gostaria que vocês prestassem bem atenção, vai ser rapidinho essa explanação, essa prédica a respeito da Parashá Vayetzer, e logo mais o nosso Rav vai trazer um estudo maravilhoso, ok? Baruch Hashem? Amém? Então a Parashá desse Shabbat é Parashá Vayetzer, e saiu, está localizado no livro de Bereshit, capítulo 28, né, do verso 10, Baruch Hashem. Parashá Vayetzer, nós vamos ver aqui, o Eterno está contando a história a respeito do nosso patriarca, Yaakov. Nós tivemos 3 patriarcas, né, a Torá nos mostra. O primeiro patriarca é Avraham, Avino, o nosso pai Avraham, onde o Eterno começa, né, separando um povo a partir do nosso Avino, nosso pai Avraham, né? O próximo patriarca é o nosso patriarca Yitzhak, que representa o filho, né? Avraham representando o pai, o próprio Eterno, vamos dizer assim. E Yitzhak representando o filho, o Mashiach. Por isso que Yitzhak, ele é amarrado, né? Existe a Akedah de Yitzhak no Monte Moriá, né? Porque o Eterno está ali nos mostrando, né, que era o que ele iria fazer por nós, que ele iria já levantar o Mashiach, né, que é Yeshua, e iria sacrificar o seu próprio filho, como Avraham Avino sacrificaria naquele monte. Então, a Torá está nos mostrando que o Eterno tem um plano de salvação, né? Eu sempre gosto de falar a respeito disso, o plano de salvação, né, para a humanidade, desde a queda de Adão, Rishon, desde a queda, o Eterno já traça um plano de salvação, e em Avraham, ele começa a dar andamento a esse plano. Isaac, então, Avraham representando o pai, o Eterno, o pai, o Criador, né, que de Avraham, Deus, várias nações, a nação do Eterno, Israel, né? E ali o seu filho representando o próprio Mashiach e Yeshua, a tipificação, a prefiguração. E nós vemos na figura de Yaakov, né, a criação de uma nação. E Yaakov já é uma Kahal, por isso que o Eterno muda o nome de Yaakov para Israel, né? Você não chamará mais Yaakov, mas você que é calcanhar, né, que segura o calcanhar. O que segura o calcanhar também, ele está fazendo uma representação daquilo que o Eterno falou em Bereshit, a respeito da serpente, que a serpente lhe feriria o calcanhar do filho de Adão, e ele, o filho, ou um descendente, lhe feriria a cabeça, né? O próprio Mashiach. E Yaakov, então, ele dá origem a uma Kahal, a uma nação chamada Israel. De Yaakov
saem as 12 tribos de Israel. E Vaietze começa a contar então a peregrinação de Yaakov, a história de Yaakov, né? E ela começa dizendo, e saiu. É muito interessante nós ver uma palavra dessa, mas ele saiu, de onde ele sai? Ele sai da terra de Canaã, da casa do seu pai, né? Por quê? Porque o Eterno tem uma história com Yaakov. O Eterno, ele vai tratar com Yaakov de uma forma diferente dos outros patriarcas. A qualidade de Yaakov, todos os 3 patriarcas tinham uma qualidade principal, ou uma qualidade predominante, chamada em hebraico de Medot. Mas Avraham tinha a Medot, ou a qualidade de Hesed, bondade. Ele era o pai, ele amava as pessoas, ele apresentava o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele servia as pessoas uma comida e falava assim, olha, eu vou te falar sobre um Deus, um único Deus, o Criador de todas as coisas, vou te ensinar a agradecê-lo. A qualidade de Avraham era Hesed, bondade. Ele queria servir, ele queria agradar as pessoas, ele queria ajudar, era um pai. A qualidade de Yitzhak era severidade, ele gostava das coisas certas, ele gostava do que era justo, ele cumpria a Torá na sua vida. Ele era severo, porque às vezes nós precisamos ter severidade, saber dizer não, e a hora de dizer sim, né? E o terceiro patriarca, Yaakov, ele tinha a Medot, a qualidade de Emet, verdade. Ele falava a verdade e o Eterno revelava a ele a verdade dos acontecimentos. Ao ponto que quando Yaakov, ele encontra com Raquel, ele chora, porque o Eterno revela para ele que aquela seria a sua esposa. E ele se emociona. Então, essa era a Midot, a qualidade de Yaakov. E Yaakov, ele tinha essa qualidade porque ele era verdadeiro, ele não mentia, ele falava o que ele estava sentindo. Se ele gostasse de algo, ele falava, não, eu gostei. Se ele não gostasse, ele falava também, não gostei. Se ele estivesse passando por uma dificuldade, ele chegava no Eterno e falava, Senhor, eu estou com medo. E é isso que acontece na Parashá Vayetze. O Eterno faz com que ele saia da casa de seus pais, porque ele é jurado de morte. Ele é jurado pelo seu irmão, por ter pego a bênção da primogenitura, né? E o seu irmão era um exímio caçador, a arma do seu irmão, que ele usava para caçar era o arco e flecha, ele era capaz de acertar um animal ou alguém a mais de 100 metros de distância. Então Yaakov, ele sai correndo da sua casa, com medo. E a palavra saiu significa que há momentos na nossa vida que nós precisamos trajar, fazer uma trajetória específica, porque o Eterno tem uma história específica para nós. E Yaakov precisava passar por aquilo, por isso que ele sai. Então, talvez a luta que você está passando é uma luta onde o Eterno quer tratar com você, e é só sua, não é de outro. A sua história é sua, não é de outro. É a mesma coisa que acontece aqui com Yaakov. A história de Yaakov, ele sai da casa do seu pai, porque a história dele é dele. É o Eterno tratando com ele. E ele precisava traçar essa história. E ele sai para cumprir esse projeto do Eterno. Um projeto que através desse homem levantaria um povo. 12 tribos sairiam desse homem. Levantaria uma nação chamada Israel. Então ele precisava fugir naquele momento para salvar a sua vida. E quando ele sai, ele chega a um determinado momento, diz o Midrash, que ele chega a um determinado ponto da sua caminhada não, da sua corrida, né, vamos dizer assim, porque ele saiu com pressa, com medo que o seu irmão o emboscasse em algum lugar dessa estrada. Ele para, o Eterno faz com que ele pare e pensa, olha, eu acabei de passar um monte, onde o meu pai Avraham orava, fazia tefilot, onde o meu pai Isaac orava, e diziam que aquele monte, ninguém morria. Era um monte
onde não haveria morte. Ninguém morreria lá. Ninguém morre naquele monte. Então eu vou me abrigar naquele monte. Eu vou orar ao Eterno naquele monte. E ele volta. Então o Eterno traz ele para aquele monte, o Monte Moriá. E quando nós vimos aqui, né, em hebraico, chegou ao lugar, o Hamakom, Baruch Hashem, naquele lugar onde não há morte, aquele lugar onde ninguém morre, assim diz o Midrash. Ele fala ao Eterno, e ele fala a verdade para o Eterno: eu estou com medo. Onde há uma conexão. Por isso que aquele lugar não há morte. Naquele lugar, o Hamakom, é onde é a porta dos céus. Assim ele diz na Torá. É a porta dos céus. Por isso que às vezes você pode se perguntar: por que templo? Por que falamos tanto de templo, de Beit HaMikdash? Por que damos tão importância? Porque onde está o Beit HaMikdash? Que é justamente nesse monte, o monte onde Isaac foi amarrado, a Akedah de Isaac, onde ele seria sacrificado, aonde Yaakov deitou e teve a visão dos anjos subindo e descendo. Ali é o útero da terra, é a conexão, é o umbigo da terra, é a conexão com o Eterno. Onde está a Yeveshetiah, a pedra de fundação, Baruch Hashem. Diz a palavra, diz o Midrash, que quando Yaakov acaba de orar, ele vai embora dali, ele quer ir embora dali, mas o Eterno escurece. O dia se torna em trevas, em noite, e ele não tem como sair. Ele fala: vou passar a noite aqui, porque o Eterno queria revelar a ele algo. E quando Yaakov deita e coloca as pedras em volta dele, ele pega 12 pedras e coloca em volta de si, para se proteger de algum animal, de algum bicho peçonhento, alguma cobra, alguma coisa que poderia subir para aquele lugar. Ele põe as 12 pedras em volta, sem ele saber que aquelas pedras eram as pedras que foram usadas para ser o altar, outrora, do seu pai Isaac. Baruch Hashem. É lindo. E aquelas pedras, diz o Midrash diz, aquelas pedras disputavam entre si, porque queria estar na cabeça do Tzadik Yaakov. E por um milagre do Eterno, aquelas pedras começam a se juntar, diz o Midrash, e elas formam então um altar na cabeça de Yaakov. E Yaakov, adormecido, tem a revelação daquele lugar onde o Eterno fala com ele e fala: de você eu farei uma nação, de você eu farei um povo. Baruch Hashem. Quando Yaakov acorda, naquela pedra, que eram 12, mas se fundem em uma só, ele faz o altar e derrama o seu azeite, e agradece ao Eterno, e adora ao Eterno naquele lugar, e fala: Senhor, se tu fores comigo, me deres lugar para ficar, pouso e roupa para vestir, eu darei tudo que eu tenho, o dízimo. Eu darei o dízimo de tudo que eu tenho. Eu faço uma aliança contigo, Baruch Hashem. Nós vamos ver na Parashá Vayetze, que, como eu disse, como Yaakov, nós temos uma história com o Eterno. E muitas vezes essa história, ela não é como nós pensamos. O Eterno, ele vai gradativamente nos preparar para algo maior. Yaakov teve que sair de Canaã, a terra de Canaã. E diz a Torá que você só sai da terra prometida, só sai de Israel para se livrar da morte, numa questão de vida ou morte. E Yaakov sai, depois Yaakov volta. Talvez o caminho que você está passando hoje, talvez você não está entendendo. Talvez você está vindo aqui hoje, algumas vezes, você ainda não entendeu o ambiente que você está frequentando, mas você sente algo bom. Ou você está aqui há muito tempo e ainda está querendo entender a sua trajetória de vida. Eu quero dizer para você que assim como Yaakov, você está sendo preparado para algo maior, para o Hashem. Assim como Yaakov,
deu origem, e essas 12 pedras que estavam ao redor dele simbolizam as 12 tribos de Israel, que fundaram uma nação, que deram origem a um povo, que trouxe a Torá, ao qual você faz parte, um povo ao qual você faz parte. A mesma forma o Eterno quer fazer na sua vida. Você ser luz para as nações, você ser um povo, ser o povo do Eterno. Amém? Baruch Hashem. Ele chegou ao lugar, Barramacom, e passou a noite ali, porque o sol já havia se posto. Pegando algumas pedras, ele as colocou na cabeça e deitou para dormir. O lugar, Ramacom este, aquele era o lugar. É o lugar. O lugar onde o nosso Mashiach vai se assentar e vai reinar as nações. O lugar onde o Eterno preparou para ser a conexão da nova Jerusalém com o seu povo. Amém? Sem saber, Yaakov usar as 12 pedras do altar construindo por Abraão, quando levou Isaac para o monte Moriá. Enquanto Yaakov dormia, cada pedra pedia: quero que o tzadik Yaakov descanse sobre a cabeça, sobre mim. Milagrosamente as pedras foram se aproximando para mais perto da cabeça de Yaakov, de tal modo que se fundiram numa só pedra. Dessa maneira, Deus deu a entender que Yaakov, seus 12 filhos, iriam juntos fundar uma nação sagrada e o povo judeu. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos grandemente. É só uma explanação, só para a gente estar falando a respeito da Paraxá, porque no Shabat nós temos uma instrução de estar falando do Paraxá, mas que essa palavra instrua você grandemente. Amém? Shalom Aleichem. Já viramos o dia, então não é mais Shabbat Shalom, né? No calendário divino, o dia vira às 18 horas. Então para nós, espiritualmente, já é domingo, não é? Eu vou ser breve. Nós vamos estudar um pouquinho, bem rápido. Não vou tomar muito seu tempo, eu vou tentar fazer em 15 minutos, no máximo 20 minutos, explicar um pouco sobre o mikveh e a tevilá. Tem assuntos que eu tenho que repetir, então tem algumas transparências aqui, talvez eu vá repetir de algumas outras que eu fiz anteriormente, porque não foge muito da regra. Nós vamos estudar no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, 1 Coríntios 10, 2, e Yohanan, capítulo 3, João 3, 1. O que é um mikveh? O que é uma tevilá? Se você já foi imerso aqui na Beit Shalom em nome de Yeshua, seja no rio, no lago, você vai entender agora exatamente como funciona. Uma coisa que é importante, por exemplo, houve um assunto aqui esses dias, que eu comentei que Sara, o ano passado, morreu de susto quando ela ficou sabendo que Isaac tinha sido levado para o sacrifício. Veio o Moré Rafael e disse que ela morreu de susto quando ela soube que o menino não tinha sido sacrificado. Então assim, qual vertente está certa? Então começaram a me perguntar, mas na paraxá anterior o senhor falou assim, que era antes, ele falou que era depois, mas o Moré Rafael estuda como eu estudo, vocês todos que estudam, que ministram, estudam. Então eu liguei para um dos meus rabinos, meus mestres, e eu disse para ele: Sara morre ao saber que Isaac vai para o sacrifício, ou morre de saber que ele não foi sacrificado? Ele pegou e disse para mim: aprenda uma coisa no judaísmo, ela morreu. Ela morreu? Por que você está preocupado com os detalhes? Ela morreu. O rabino é sábio, falar com esses caras dá prazer na gente, sabe? Vocês estão discutindo o quê? Os membros estão discutindo o quê? Ela morreu. A imersão é a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou líder dessa sinagoga, pela graça e misericórdia do Eterno. Eu sempre falo uma coisa aqui, mas tem gente que não capita. Se eu, por acaso, direcionar vocês erradamente,
Se você trabalha na loja de algum empresário aqui dentro, e a pessoa que é dona da loja fala, você vai vender esse óculos por 30. Você vende por 30. E ela fala, nossa, mas era R$29,90. Ela mandou vender por quanto? Você errou? Não? De quem que é a responsabilidade? Do dono da loja? Então vocês não preocupam não. Se vocês estiverem acatando o que o Roche está ensinando para vocês, quem está sustentando a bronca sou eu. Eu não sou suicida. A minha mulher convive comigo, ela está aqui na minha frente. A minha testemunha ocular vive comigo. Hoje, eu faço 5 faculdades. Tem gente que nem internet entra para estudar. E conheço pouquinho. É a minha 7ª faculdade judaica. 7ª. Então eu procuro saber. Por exemplo, vamos entender o que é um mikveh. Porque batismo no rio tem... Yohanan fazia batismo no rio. E antes de Yohanan, batizava onde? Vamos dizer onde que batizava. Mikveh escavado em Quran. Quran, o deserto no sul de Israel. Quanto tempo vocês acham que tem esse tanque aí? Vocês que são estudiosos aí. Quanto tempo vocês acham que os essênios desceram lá para Quran? Uns 300 anos antes de Yeshua, né? Então tem 2.300 anos o tanque de batismo judaico no deserto, no sul de Eretz Israel. Quantos anos tem o tanque? 2.300. Foi inventado ontem? É ideia do Roche? Não. Eu estudei geografia bíblica pela Faculdade Hebraica de Jerusalém. Estudei geografia bíblica para entender o território, a área, a geografia. Então vamos em frente. Mikveh em Massada, litoral sudeste do Mar Morto. Está tudo ali perto, mas Massada, quando se fala em Massada, olha lá atrás que tem uns abismos lá atrás, dá uma olhada, ó. Olha ali que interessante, ó, uns vales gigantescos. Massada é o topo de uma montanha e é um forte. É onde moravam judeus que se protegiam em cima de Massada, em cima de uma montanha de pedra. Agora dá uma olhada que interessante. Lá em Massada tem o quê? Um mikveh. Aqui tinha rio? Não? Corrente de água? Não? Por isso que eu falo que eu tenho que me corrigir. Eu ensinei aqui há uns 3, 4 anos atrás que tinha que ser num rio de água corrente. Eu preciso me corrigir. Não é vergonhoso uma pessoa... Sabe o que é vergonhoso? Vou explicar para você. É você errar e não admitir que errou. Os rabinos dizem, o dia que você errar, você assuma e diga, errei. Isso é bonito dentro do mestrado. Você assumir que você errou. Perante a comunidade, sabe quem que falava que errou perante a comunidade? Na Bíblia, quem sabe? O Melech Davi. Davi chamava seus súditos, deitava no chão espalhado assim e dizia, eu errei perante Hashem, perante vocês. Por isso que o Eterno disse, esse homem é um homem segundo o meu, ele reconhece quando erra. É difícil. Então eu estou aqui assumindo que eu exagerei um pouco nessa questão, por não ter chegado nesse nível de conhecimento. Tá? Então, um mikveh em Massada. Aqui, desculpa, eu pensei que eu estava mudando aqui, mudei aí. Aqui, rabinos ortodoxos, preparando para inaugurar um mikveh. Olha como já é um mikveh moderno. Nada a ver com aquele monte de pedra lá no barranco da colina, da montanha. Então, tem mikveh, se vocês olharem cada mikveh, é o que nós vamos construir aqui do lado. Nós vamos construir um mikveh aqui, atrás dessa parede aí, atrás dessa escada. É uma área aqui que vai começar naquele pilar grosso lá, naquele pilarzão, e vai vir mais ou menos quase aqui na bateria, naquele pilar ali da plaquinha verde. É uma área de mikveh, onde as pessoas vão poder entrar para testemunhar a imersão das pessoas, ok? Só que a imersão judaica não é igual à imersão evangélica, cristã, que vocês estão acostumados. Se você está na igreja católica, eles batizam a criança.
Se você está na igreja evangélica, eles dizem que você tem que tombar para trás, para submergir, para depois ficar em pé. Então eles te submergem, você já volta e está imergido, está batizado, vamos usar essa língua. No judaísmo não, eu tenho que imergir você reto. Todos que imergiram comigo, eu coloquei a mão sobre o ombro, sobre a cabeça e imergi a pessoa. O correto, mais perfeito, a gente vai aperfeiçoando, é imergir 3 vezes. 1, 2, 3. Todos aqui que eu batizei, eu imergi uma vez só. É válido? É válido. Porque Sara morreu? Morreu. O detalhe, uma vez? 3? Imergi. O detalhe, em nome de Yeshua. O batismo tem que ser feito em nome de Yeshua. Esse é o detalhe. A essência está aí. Lógico que os agregados também cacherizam. O que é a palavra cacherizar? Tornar puro, propício. Então nós temos que cacherizar. Por exemplo, eu sou circuncidado. Sou judeu, mas sou já circuncidado. Não tem como me circuncidar novamente, não tem de onde tirar nada. Se um médico vier aqui, não tem mais o que cortar. Então o que acontece? Quando o Kohen vier aqui na cidade, ele não vai me circuncidar. Ele vai fazer o Hatafat Dambrit. O que é um Hatafat Dambrit? Cacherizar a minha circuncisão. Então o tanque de imersão, ele é cacherizado, torna ele santificado. Olha lá, um exemplo. Vamos em frente? Olha esse. É nesse estilo que nós vamos fazer. Uma área bem linda, bem bonita, bem luxuosa. Vai ser difícil tirar os irmãos lá de dentro, E no judaísmo, deixa eu te mostrar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Eu vou lá e vou imergir você. Vou te imergir, fazer abrahá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, faça abrahá da sua imersão, e você imerge em nome de Yeshua. Mas digamos que você teve um mês muito atribulado. Tem gente que tem mês atribulado, semana atribulada, ano atribulado. Você fala, Rosh, me dá aí a chave aí da sala do mikveh. Eu vou lá fazer a purificação. O judaísmo te deixa livre para você entrar quantas vezes você quiser na sala do mikveh, sozinho, você e o Eterno. Desce no tanque, porque vai ter 2 placas na cabeceira lá do mikveh. Ali vai ter 2 placas, ou vai estar escrito na parede com letras em alto relevo, não sei ainda. Vai estar abrahá. Você imerge, faz abrahá e fala, Senhor, eu esse mês pisei na bola. Falei demais, briguei demais, errei demais, falhei demais contigo. Eu vou imergir para a minha purificação. Oi. Você está entrando para uma visão que você nunca ouviu. Talvez você não saiba, mas uma judia, se ela for nas casas, eu não posso fazer propaganda, naquelas do Pernambuco lá, né? Que tem lá no centro, aquelas casas do Pernambuco, sabe? Se ela for lá e comprar uma caixa de prato, uma dúzia de pratos, ok? Ou do Pernambuco ou da Bahia, tem 2 lojas no centro com esse nome aí, entendeu? Então o que acontece? Você vai lá e compra uma caixa de pratos, ela não leva para casa e usa os pratos. Primeiro ela passa no mikveh e mergulha os pratos no mikveh. Os talheres ela mergulha no mikveh. As panelas ela mergulha no mikveh. Tudo precisa ser purificado. É que vocês estão engatinhando no judaísmo. Eu não vou colocar carga sobre vocês. Então, nossa, tem muito chão para vocês andarem. Muito chão. Ok? E se a mulher for imergir, não pode ter um homem lá com ela, porque a imersão para purificação, tem a imersão pós o período da mulher. Isso o judaísmo ortodoxo pratica, todo mês elas mergulham. Eu não estou dizendo que nós vamos praticar isso, nem que é lícito, nem que não é. Eu não estou ensinando sobre isso agora. Pode ser que um dia eu vos ensine sobre isso. Mas mesmo que seja para purificação de pecados, você não pode nem descer nem de meia. Tem que ser nu, tanto o homem quanto a mulher. Tem que descer para purificação, não pode ter nada, é uma joia no corpo. Então tem muita coisa dentro do sistema judaico que vocês precisam aprender, que ainda estamos engateando, ok? Vamos em frente. Olha lá, em Jerusalém, uma família reclamou, chamou um pedreiro lá e disse que tinham tido um trinco no piso
E aí o pedreiro veio ver o que tinha acontecido no piso, bateu, viu que estava muito oco, mas a família não tinha detectado. Quando ele mexeu, tinha 2 portas debaixo do piso, com o piso colado em cima das portas. Ele abre a porta, coloca uma escadinha, e ele abre debaixo da casa, lá em Jerusalém, ele encontra lá no fundo da escadaria, um mikve. Aqui na cidade de Ouro Preto, há uns 4, 5 anos atrás, uma casa foi vendida, parece por uma imobiliária, uma casa muito velha. O comprador chegou e se deparou com uma situação que ele chamou, tem um repórter de um jornal regional ali, perto de Belo Horizonte. O repórter foi fazer uma entrevista, isso está no YouTube, e você for lá, você vai ver que a pessoa foi e comprou a casa. Quando ele entrou em um dos cômodos da casa, tinha uma piscina no cômodo da casa. Aí ele procurou saber, era uma casa de judeus, porque o judeu que tinha um pouquinho mais de condição, ele não precisava usar o mikve da sinagoga. Todo judeu que tem um pouco mais de condição, que tem uma casa própria, em sistema térreo, como que vai fazer isso num prédio? Ele constrói o seu próprio mikve, porque a sua mulher pratica o banho ritual mensal. E o homem também se banha quando acha que está impuro. É um ritual milenar, desde o sul de Israel. Desde as montanhas onde você viu o tanque. Então, é um costume milenar. Agora, eu trouxe um livro comigo, que é de um rabino muito respeitado, Rabino Aryeh Kaplan, As Águas do Éden, o mistério do mikve. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Aí ele fala assim, que o Eterno criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Eterno pairava sobre a superfície das a água. A terra estava sendo batizada naquela hora. O planeta inteiro estava submerso, estava sendo batizado o planeta. O Eterno estava imergindo o planeta Terra para purificá-lo. O negócio é muito profundo. Agora, olha o que o rabino Aryeh Kaplan, ortodoxo, um homem muito sábio, tem muitos livros dele. Olha o que ele escreve, página 79. A palavra em hebraico mikve significa, alguém consegue ler? Significa? Significa piscina? Mikve significa piscina. Então, se o Rosh Marco falar assim, pode emergir, que está dentro do contexto, é porque eu estudo. Se eu não estudasse, eu não podia falar. Eu não posso adivinhar, imaginar. Engraçado que lá na onde você veio, da igreja que você veio, você nunca perguntou se estava certa a pregação? O que os pastores mandavam vocês fazer, vocês faziam? Você nunca parou o culto, chegou no pastor lá da igreja de vocês e falou assim, pastor, eu não entendi essa pregação, eu não concordo não. O senhor está batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mas você nunca parou o seu pastor para perguntar isso para ele? Qual que é a diferença? Vamos em frente. 1 Coríntios 10, 2. E em conexão com a nuvem e o mar, todos foram batizados em Moisés. Espera aí. Tinha água por cima do povo do povo hebreu aqui? A nuvem. A nuvem não é de água? Agora, eles foram mergulhados de ter que prender o ar e a água passar por cima da cabeça. Vocês foram mergulhados? Não. E por que está escrito em 1 Coríntios? E em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram batizados. Se Deus fala que está batizado, eu sou você, eu ligava para ele. Eu mandava um WhatsApp para o céu. E ficava muito bravo e falava, como que o senhor fala uma coisa dessa nas escrituras? Como? Como que o senhor fala um negócio desse? Que só porque tem uma nuvem em cima eles estão batizados. Eu não admito um negócio desse. Não é, Moré? Uai, está escrito, uai. Ou não está escrito?
Está escrito. Vamos em frente que eu vou terminar, já estou terminando. Yohanan 3:1. Havia um homem entre os Prishim, chamado Nakidmon, Nicodemos, um dos líderes dos habitantes de Judá. Obrigado. Esse homem foi até Yeshua à noite. Tem gente que fala porque ele tinha vergonha de Yeshua, ele foi à noite. Oi. Tem que conhecer as escrituras para ensinar, gente. Ele não foi à noite porque ele tinha vergonha. Ele foi à noite porque as pousadas de Jerusalém pertenciam a Nakidmon. Ele era um empresário da rede de hotelaria. O cara tinha hotelaria, filho. Por quê? Porque todas as festas bíblicas, todos os povos iam para Jerusalém para festejar. E chegava lá e ia dormir aonde? Na rua? As pousadas da cidade eram de Nakidmon. Então durante o dia ele estava atendendo as pousadas. De repente ele viu uma brecha e viu Yeshua. Ele correu lá e ele disse assim: esse homem foi até Yeshua. Quem? Nakidmon, Nicodemos. À noite ele disse: Rabi, um rabino perguntando para o outro rabino: Rabi, sabemos que você vem da parte de Deus como mestre, como rabino, porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza, a menos que Deus esteja com ele. E ele pergunta assim, perdão, estou indo no impulso, estou com pressa, desculpa. Yohanan 3:3, isso é verdade? E Yeshua lhe respondeu: é verdade, a menos que uma pessoa nasça outra vez. A menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Deus. Nakidmon lhe disse: como pode uma pessoa adulta nascer? Ela precisa voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Por que ele disse isso? Que uma pessoa tem que voltar ao ventre materno? Porque a mãe, quando está gerando um filho, a barriga está cheia d'água. E aquela barrigona cheia d'água é um mikvê. Mas você está grandão, né? Dentro da barriga da sua mãe você não entra mais, né? Então não tem como você voltar para o ventre. Se você conseguisse voltar para lá, um dos mikvês mais perfeitos que existem, é o ventre da mãe. Enquanto a criança está dentro do mikvê, é a mesma coisa de quando a terra estava coberta por água, estava purificando. O bebê nasce purificado. Como que eu pego um bebê? Como que eu pego um bebê que acabou de sair do mikvê e levo ele para ser batizado com o padre? Oxigênio. Mas ninguém chega para o sacerdote e fala assim: por que o senhor está batizando meu filho, se ele acabou de sair do mikvê? Por que ninguém pergunta? Por que ninguém pergunta? Eu acho interessante. Por que as pessoas não perguntaram de onde elas vieram? Os seus líderes, por que não batizou em nome da Trindade? Por que batizou depois que saiu do ventre? Então olha lá, Nakidmon disse: como pode uma pessoa adulta nascer? Como que pode? O menino está dentro do mikvê, está imerso na água, olha lá, está purificado, santificado, vai nascer santo. Vamos em frente? Vamos em frente para terminar? E Yeshua respondeu: eu lhe digo, Nakidmon, a menos que uma pessoa nasça da onde? Nasça da onde? Da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Não tem uma pessoa nessa terra que entrará no reino se não for batizada. Rosh, e se a pessoa estiver lá numa UTI, entubada, mas ela estiver ouvindo, e você for lá e pregar para ela, e ela disser: não, eu dou um sinal com o meu dedo, eu estou aceitando Yeshua como meu Salvador. Obviamente, se ela está num leito de morte, o Eterno sabe todas as coisas, e quem é o justo juiz é Ele, não sou eu. Então Ele não vai avaliar que a pessoa partiu sem ser imersa, sendo que ela estava numa condição impossível de se levantar e ser imersa. Perfeito até aí? Então olha lá, a menos que a pessoa nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então não tem como você ir para a vida eterna, não tem como você ganhar a salvação se não for imerso. Primeiro ponto. Segundo ponto, o ponto principal ainda não é a imersão. O ponto principal é porque Yeshua, quando morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, foi para o perdão dos seus pecados. Mas o que acontece com o batismo? Vamos por amanhã, nós vamos ter uma TV lá, amanhã pela manhã. Você vai imergir na frente de pessoas. A regra é:
você tem que emergir na frente das testemunhas. Você tem que dizer na frente das testemunhas: eu creio que Yeshua morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E aí eu vou te imergir em nome de Yeshua. Eu não posso te emergir no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Trindade, trinitariano. Isso é conceito papal. E nós não usamos conceitos romanos. Ok? Vamos à frente? Olha lá. Atos 2,38. Pedro, Kefa, respondeu-lhes. Olha o símbolo do batismo, olha o símbolo da Tevilá. Abandone o pecado, voltem para Deus, e cada um de vocês seja imerso. Imerso. Cada um seja imerso pela autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não? Então está escrito: cada um de vocês seja imerso na autoridade de Yeshua, o Messias, para o perdão dos seus. Imergiu, sepultou. Acabou de te sepultar. Você morreu para o velho eu e ressurgiu uma nova pessoa. Aí olha lá: para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh. Recebe o dom do Espírito Santo primeiro ou batiza primeiro? Batiza primeiro, não é isso? Atos 22:16. E agora, que está esperando? Levante-se e seja imerso, e tenha seus pecados o quê? Lavados, ao invocar o nome dele. É uma ordem, é uma mitzvah. Teve lá, imersão é uma ordem. Ele não perguntou se você quer. Ele não perguntou se você quer. Orosh, espera aí, vamos em frente, vamos terminar. Terminamos aqui, ó. Batismo de criança em nome batismo de crianças e em nome da Trindade. Dois assuntos. No ano 325 aconteceu o primeiro concílio mundial, chamado Concílio de Niceia, na cidade de Bitnia, atual Iznik, na Turquia. Olha só, tinha 300 bispos da Igreja Católica Romana, e esses 300 bispos votaram nesse concílio e aprovaram, foi aprovado pelo imperador romano Constantino, e aprovaram no chamado Concílio de Niceia as seguintes leis, mas eu estou dando duas leis, ok? O batismo deveria ser feito em nome da... Quem foi que inventou batizar em nome da Trindade? Quem foi? Roma inventou batizar em nome da Trindade, foi Roma. Quem foi que inventou o batismo infantil? Roma, no ano 325. Agora, vocês sabem quem é o imperador Constantino? Pagão, idólatra, adorador de um deus chamado Mitra, o deus da Itália, mitraica, é um mitraísmo. Ele participava de um culto pagão a Mitra. Sabe que dia que nasce Mitra? 25 de dezembro nasceu o deus Mitra. Constantino foi um dos que implantou o chamado Natal, que é pagão. Então esse homem teve uma influência gigantesca. Atos 8:16. Até aquele momento o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Porém, eles tinham sido apenas imersos no nome de Yeshua. Mas se você pegar a Bíblia, está escrito aqui que tem que ser imerso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque se você corrigir essa adulteração, existe uma sociedade no Brasil que cancela a edição, não deixa publicar. Não pode publicar a verdade. Você não pode ter acesso à verdade. Vamos agora finalizar com essa seguinte frase. Rosh, eu fui batizado lá no contexto cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o que acontece? A Beit tem 10 anos.
Não é pecado você vir imergir. Eu vos aconselho, quem foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a imergir. Estou sendo claro? Te respondi agora? Verdade, eu ensinei isso. Você tem boa memória, porque você também lembra, eu ensinei isso. Verdade. É verdade, é verdade. Eles estão me questionando, você que está na live, eles estão me questionando que, a princípio, quando a Beit Shalom começou, eu ensinei que era somente em rios de águas correntes. Mas isso tem 10 anos. Eu cometi algumas falhas no início e nós temos que ser humildes para nos corrigirmos. Então nós estamos fazendo essa correção aqui hoje. Eu deixei a live aberta para você que está aí não se sentir excluído, porque eu tenho vocês como família também. Então vocês também estão aprendendo. Então vou deixar bem claro para vocês. Isso que o Moré Clayton falou é muito importante. Hoje eu faço parte do Conselho Brasileiro de Judaísmo. Eu sou o tesoureiro nacional. Eu tenho que andar dentro da regra. E tem coisas que eu não sabia e eu aprendi. Não ensinavam. Nas outras sinagogas que eu vim tentando estudar, eu não aprendi tudo. Vamos encerrar a live e depois me chamem no PV que eu vou explicar para vocês. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Amém? Amém? Amém. Yevarecha Adonai veishimerecha Yaev Adonai panamelecha viunecha Issa Adonai panavelecha Veasem lecha Shalom